que você sabe sobre a relação entre desigualdade social e educação? Você sabe argumentar sobre esse assunto? Você conhece a realidade brasileira no que diz respeito à educação e à desigualdade social? Vamos dar uma olhada sobre algumas questões desses dois assuntos tão importantes que no Brasil nascem conectados. A desigualdade social no Brasil é definitivamente uma das piores do planeta. É o que aponta o relatório da Oxfam no ano de 2018 e também alguns relatórios das Nações Unidas a respeito de desigualdade social no planeta. De acordo com esses relatórios, o Brasil é um país extremamente desigual. Por quê? O 1% mais rico acumula entre 27% a 28% da riqueza gerada nesse país. Isso colocaria o Brasil em terceiro lugar mais desigual do mundo, perdendo aí para a África do Sul e para o Catar. Se desconsiderarmos o Catar, se considerarmos apenas as democracias, o Brasil é a segunda mais desigual democracia do mundo. O 1% mais rico do Brasil é um dos 1% mais ricos do mundo e principalmente fica ainda mais abismal a diferença considerada com os 10% mais pobres. Isso faz do Brasil certamente um dos países mais, se não segunda democracia, mais desigual do planeta. Como conectar essa realidade à questão da educação? Ora, no Brasil nós podemos avaliar a questão da educação por meio dos dados do Ministério da Educação e do IBGE. De acordo com o Ministério da Educação, as pessoas que viveram na década de 60 e 1970 no Brasil tiveram uma média de anos estudados de 2 a 3 anos de sua vida. Isso significa que um brasileiro, em média, na década de 60 e 70, estudou apenas de 2 a 3 anos de toda a sua vida. Isso é muito relevante se a gente verificar o fato de que as gerações que viveram na década de 60 e 70 são seus pais, é o meu pai, são os nossos avós, são gerações que ainda convivem com as gerações atuais. E o número médio de anos estudados nas gerações atuais do século XXI é de 8 para 9 anos estudados por brasileiro. Isso significa que existe um fosso educacional muito grande entre os brasileiros que têm um acesso maior à educação e, por consequência, têm mais acesso a trabalhos melhores, a condições de trabalho melhor, a uma condição de vida melhor, em relação a uma geração que viveu na década de 60 e 70 e podia averiguar apenas 2 a 3 anos de estudo. É bom lembrar que os anos de estudo têm direta relação com a construção da cidadania. Você pode e deve argumentar aí na sua redação ou na sua prova, seja ela qual for, que na verdade a cidadania é construída por meio da educação. A cidadania no nosso país, ela fica fragilizada a partir do momento que nós observamos que o brasileiro é pouco instruído. Cara, vamos observar o tipo de instrução que tem o brasileiro. De acordo com o IBGE, podemos dizer que o Brasil ainda é um país muito pouco instruído. De acordo com o IBGE, 51% dos brasileiros com mais de 25 anos não possuem ensino médio completo. 51% dos brasileiros com mais de 25 anos não possuem ensino médio completo. Além disso, se formos analisar o número de brasileiros, a porcentagem de brasileiros que têm a graduação completa, esse número cai para 15 a 16% da população brasileira com mais de 25 anos. Nós estamos falando então de um Brasil extremamente pouco instruído. A instrução no Brasil é de um nível muito baixo. Essa falta de acesso à instrução faz com que, por exemplo, os brasileiros possam abrir o jornal e não entender conceitos básicos, como o conceito de inflação, como o conceito de juros, como o conceito de PIB, ou como o conceito de cidadania. Os brasileiros não compreendem bem o que faz um vereador. Você sabe o que faz um deputado? Você sabe o que faz um senador? Você sabe como funciona a lei da oferta e da demanda? Você sabe o que significa o país ser um país superavitário? Os conceitos bem elementares para a interpretação do mundo ficam prejudicados na educação brasileira. Isso porque o brasileiro ainda tem uma educação de acesso ainda muito restrito. O acesso à educação brasileira é muito restrito. Nós podemos também avaliar a questão da evasão escolar. A evasão escolar no Brasil é absurda. Se formos avaliar, por exemplo, a questão do ensino fundamental,
O número de pessoas que param de estudar no ensino fundamental no Brasil corresponde a 5% de todos os estudantes. Pode parecer um número pequeno, mas isso equivale a 1.500.000 estudantes que evadem da escola só no ensino fundamental. E se formos considerar o ensino médio, o número é ainda maior. É 13% o número total de pessoas que evadem a escola, que fogem, que saem, que interrompem o seu estudo. Isso vai danificando a construção da cidadania brasileira. Estamos em épocas de quarta revolução industrial. Como vamos, nesse país, construir um país digno no que diz respeito a condições de trabalho se a nossa população não tem acesso à educação? Como vamos construir uma mão de obra preparada para o que muitas vezes o governo tenta promover, que é o tal do empreendedorismo, se na verdade as nossas crianças praticamente têm acesso a uma educação ruim e uma educação frágil? E na verdade poucos têm acesso à educação. Repetindo aqui, esse escandaloso número, 51%, avaliem comigo, 51% apenas total, né, dos brasileiros com mais de 25 anos é que não tem o ensino médio, o ensino fundamental completo. Né? Então, 51% dos brasileiros não possuem o ensino fundamental completo. E se formos avaliar aí a questão do ensino médio, o número fica ainda muito gritante. A questão da educação superior, o número fica muito gritante. 15% a 16% das pessoas com mais de 25 anos é apenas essa porcentagem que tem acesso à graduação. Então nós estamos falando de um Brasil que tem pouco acesso à educação. Nós estamos falando de um Brasil pouco instruído. E se formos avaliar o número de analfabetos, o Brasil é o terceiro país de todo o continente americano com maior número de analfabetos. A média nacional é de 11% de analfabetos. A média do Nordeste é o dobro da média nacional. Mas ainda se formos analisar a média de analfabetos do Sudeste é de 3,8%, a média de analfabetos no Sul é de 3,5%, estamos falando de um país que também tem um número muito expressivo de analfabetos. Portanto, a educação, ela tem direta relação com a desigualdade social no Brasil. O Brasil é um país necessariamente muito desigual, mas isso também está diretamente conectado com o pouco acesso dos brasileiros à educação. Os altos índices de evasão escolar, o expressivo índice de analfabetismo no Brasil e, sobretudo, a ingerência do governo ao longo da história, não estou falando desse ou daquele governo, no sentido de pouca inversão de dinheiro na educação básica. A educação brasileira é a que menos recebe investimento do governo federal normalmente. E normalmente ainda podemos dizer que há um pouco investimento na educação federal brasileira de maneira geral em relação ao que precisaríamos, ou seja, preparar a mão de obra brasileira para a quarta revolução industrial, para fazer a economia crescer. Não adianta falarmos de investimentos econômicos se não pudermos falar de investimento em educação. O brasileiro, enquanto não tiver acesso a uma educação melhor, perpetuará os níveis de desigualdade nesse país. Continuaremos aí, infelizmente, batendo recordes de desigualdade social.